que diz assim: veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura a Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me nelas e ficaria limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Amém? Graças a Deus. A questão de nós crentes, né, é querer ditar a forma de Deus agir. E ficamos mentalizando e fazemos planos, né, e projetos, como Deus deve agir, como Deus deve conduzir a nossa vida. Então, aqui, né, Naamã se comparece perante o homem de Deus, e o homem de Deus fala para ele: faça isso, mergulha 7 vezes. Quer dizer, o que Deus estava ali, qual que era o propósito de Deus? Levar a Naamã a uma obediência a uma palavra que foi inspirada por Deus e levada ao profeta e pronunciada pelo profeta. Deus não saiu do trono para falar diretamente com Naamã. Ele usou alguém para falar, ele usou um profeta para falar. Então, mas Naamã, na sua cabeça, né, não deu crédito, resistiu, falando: não, eu pensava que era diferente, né? Então ele quis ditar o culto, ele quis ditar a direção da igreja, né? Que é a igreja de Deus, né? Tem que ser assim, tem que ser assado. Mas não se submeteu ao comando, ao que Deus falou através do profeta. Então, isso é comum acontecer com as pessoas, né? Com aqueles conosco que nos dizemos de Deus. Então, nós temos que ser receptivos, abrir o coração e ficar atento para ver o que Deus está falando. Quais são os comandos de Deus, qual é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos direciona, é ela que dita para nós a direção dos propósitos de Deus. Os homens têm planos, têm projetos, não é? Têm ideias, até parece que à primeira vista, ideias melhores, maiores, mas Deus tem os propósitos. Tudo que acontece na nossa vida, tudo que nós estamos passando, tem plano de Deus, tem propósito de Deus. Deus às vezes te leva num caminho mais difícil, mais longo. Ele fez assim com o povo que saiu do Egito, né? Moisés podia chegar com o povo ali na terra prometida pela ordem marítima, gastaria 3 meses. Que beleza, já chegou no lugar. Mas Deus, ele não está muito interessado em chegar, ele está interessado em caminhar conosco, ou melhor, que a gente venha caminhar com ele. E Deus fala com eles, fala assim: o caminho não é esse, é para o outro lado. Oh meu Deus, o caminho é para o outro lado, não é pelo que vocês estão pensando, não é pelo que vocês estão querendo, né? Não é pelo que vocês estão desejando. Vocês querem ficar confortável, vocês não querem nem caminhar, vocês não se dão nem ao trabalho de buscar a Deus, de conhecer os propósitos de Deus. Vocês querem, né, folgar-se, quer dizer, chegou, então levanta as tendas e ali vai folgar-se, né? Nós chegamos, peraí, né? Deus tem propósitos, os homens têm desejos, né? Mas nem os desejos nossos têm que coincidir com os propósitos de Deus.
E nós temos que ter sensíveis ao que Deus fala através da sua palavra e que usa outras pessoas para falar, não é? Então, o problema é que as pessoas estão esperando que Deus saia do trono e venha diretamente falar com elas. Isso não vai, pode até acontecer, não vamos ditar normas para Deus agir, mas Deus vai usar homens, vai usar mulheres, né, consagrados para falar, para trazer a mensagem, para trazer o que ele quer, para cumprir o seu propósito. Então, Deus é um Deus perfeito que usa homens imperfeitos. Então, deixa-se usar por Deus e fique sensível ao que Ele quer, né? Aos propósitos dele, né? Quer dizer, aqui Naamã se arvorou contra. Olha bem, eu pensava que era diferente, né? Olha bem, a palavra dirigida a Naamã pela menina, uma menina, né? Na casa dele, colocou em movimento 2 reis, o rei da Síria e o rei de Israel, e Naamã, que era um general, e a esposa de Naamã. Meu Deus, né? Quantas pessoas de alta envergadura, de alta autoridade aí envolvidas no sistema. Agora, ele chega para Eliseu e ele diz, né? Ele vai lá e Eliseu fala algo simples para ele. Deus está falando algo simples para nós, mas na nossa mente nós estamos querendo fazer curvas, né? Não, Deus vai agir assim, assado, né? Então, dizem que eu pensava que ele sairia e viria falar comigo, né? Mas nem me recebeu, mandou um moço, mandou um recado, mas aquele recado vinha da direção de Deus. O recado vinha da direção de Deus. Pode ser um menino, pode ser um mendigo, né? Mas o recado você tem que identificar se ele vem de Deus, né? E parar de ficar fazendo planos mirabolantes e ditando a forma diferente. Deus pode trazer coisas complexas como coisas muito simples. Aqui era: lava tão somente 7 vezes no Rio Jordão, você vai ficar limpo, sua carne vai ficar restaurada. Mas eu pensava que era diferente. Quer dizer, ele vai ditar o culto a Deus. E muitos de nós também não vão ditar, né? Mas não vão ficar submissos à palavra. Não vamos ficar entendendo os propósitos de Deus em todas as ações da nossa vida. Tudo que nós estamos passando, seja nós no vale ou no monte, Deus está sempre nos ensinando. Aqui Deus quer ensinar Naamã, né? Primeiro, Deus vai trabalhar com o orgulho de Naamã. Deus vai trabalhar com ele para ele dar ouvidos a Deus, ao que Deus fala, para ele ver que há profeta que traz a palavra. Não, mas tem que ser diferente, né? Não pode ser assim. Então entra o orgulho, entra a soberba, entra aquilo que só eu sei o melhor, tal. Não, Naamã, calma, né? Aí Deus envia um anjo para dar conselho para ele, falou assim: se não te pedisse alguma coisa difícil, você não ia fazer? Quanto mais lava-te, é uma coisa simples, ao menos dê ouvido, quebranta o seu coração. Deus está mostrando que Deus é soberano na nossa vida, é soberano em tudo, né? E Ele traz coisas simples para nós, mas nós queremos coisas mirabolantes, né? Está muito comum. Pregação tem que explodir de fogo, tal. Calma, Deus quer trazer entendimento para nós, quer nos levar à submissão, a sensibilidade de ouvir e de receber a palavra. Ouça a palavra, receba a palavra. Essa palavra é vida eterna. Só o Senhor tem palavras de vida eterna, né? Deixa o seu coração de lado. Nós não vivemos mais por emoção, nem por aquilo que nós vemos, nem por aquilo que o mundo, as outras pessoas falam. Nós temos uma direção, a direção
que vem da palavra de Deus, e ela nem sempre é confortável para nós. Ela nos leva a situações, às vezes de querer resistir, às vezes de querer entender que aquilo é absurdo, mas é aquilo que Deus está fazendo. Então, Senhor, por que ele deixou um modelo de oração? Seja feita a sua vontade, mas nós estamos submetendo à vontade de Deus. Aqui Naamã, ele quis se submeter à vontade de Deus? Claro que não. Ele quis ditar. Falei, não, o culto não pode ser assim, não pode ser assim, não é desse jeito. E ele muito se indignou, porque a palavra moveu 2 reis, moveu o general, e percorreu grande distância, esperando o que ele queria no coração dele. Vão estender tapete para mim, vão me receber, vai ter banda de música, essas coisas. Então somente lava-te, ó Naamã, sai do seu orgulho. Há um que comanda, há um que tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Não está aqui para fazer às vezes de alguém mimado, Ele queria ser mimado, queria ser reverenciado. Então esse é o perigo que corremos, querer ser reverenciado. Gosto muito do que Paulo fala: eu tanto sei ser honrado quanto sei ser humilhado. Mas não, quer ser honrado, quer receber medalhas, quer ser reverenciado. Não é esse o propósito nosso mais, de você que é de Deus, de nós que somos de Deus. Tanto sei ser honrado como sei ser humilhado. Me humilhou, eu não vou mais, eu não sirvo mais. Meu Deus, nós servimos a Deus, Então o nosso olhar tem que estar em Deus. Se Naamã estivesse olhando para Deus, eu disse: sim, Senhor, vou lavar. Então, talvez nós estamos querendo coisas mirabolantes, queremos ditar, queremos ser mais sábios do que Deus. A verdade é essa, Mas Deus trouxe coisas simples para nós. Ame. Deus é amor. Olha bem, quer algo tão simples? Não, mas começa a criar condições. Mas isso não pode ser de Deus, Eu tenho outra forma de amar. Eu tenho uma forma melhor. Meu Deus, fique na simplicidade. Paulo fala: eu temo que vocês se afastaram da simplicidade do Evangelho. Nós estamos vendo muito disso, meu irmão. Tem muita coisa inventada. Por quê? Porque não foi sensível, não está sendo sensível ao comando de Deus, ao que Deus fala. Deus traz coisas simples para nós. Talvez caminho mais longo, que a gente queria folgar, a gente quer chegar, a gente já quer concluir. Mas Deus falou: opa, não vou concluir. Você precisa caminhar comigo. Eu vou me dar a conhecer a você. Você tem que ter experiência comigo. Então, o caminho não é esse. Pode ser o mais longe e o mais demorado, mas Ele quer se apresentar e quer se dar a conhecer a nós. Então, e aqui vem a indignação, A indignação, ela vem do que? Do orgulho, porque se arvorou contra uma palavra que traz milagre. Uma palavra que traz milagres. Por isso que crentes, muitas vezes se arvoram contra a igreja, contra os pastores, meu Deus, o que estamos fazendo? Estamos falando de nós mesmos? Ou estamos falando da palavra de Deus? Quem se arvora contra, está arvorando contra a palavra de Deus, e não está entendendo o agir de Deus. Nós precisamos pedir discernimento. Senhor, eu quero entender o seu agir, mas Ele não está muito para explicar nós. Ele vai andar conosco, vai conduzir nós, Então, nós não vivemos mais por emoção, não, por sentimentos, longe disso.
nem pelo nosso orgulho, pelo que está na cabeça, né? Nós queremos ditar tudo. O homem tem esse problema, querer dirigir tudo. Deixa-se dirigir por Deus. Deixa Deus trabalhar por você. Aceite, né? Aceite. Às vezes a palavra humilde, a palavra pequena, parece pequena, mas é ela que traz a grandeza semente de Deus para o nosso bem. E ainda bem que aqui houve um intercessor, né? Então nós precisamos de intercessores. Não somos super-homens, né? E quem somos nós para determinar um modelo para Deus agir? Eu só sei que Ele está agindo. Se é de Deus, Deus está agindo a teu favor. Mas às vezes a pessoa olha somente o problema, somente o que está acontecendo. Mas você não deve olhar para o que está acontecendo, porque você está querendo ditar a forma de Deus agir. Deixa Deus agir. Por isso que está escrito: em tudo dai graças. Dai graças. Está no monte, graças a Deus. Está no vale, graças a Deus. Veio dificuldades, veio oposições, veio problemas, perseguições, angústia, veio um obstáculo, né? Para te indignar, como indignou Naamã. Nossa, graças a Deus, o Senhor está no controle. O Senhor está no controle, né? Jesus na cruz, morreu na cruz. Satanás bateu palma, né? Mas ele sabia o plano, o propósito de Deus, né? Para fazer conforme o propósito de Deus. Parece algo estranho, muito estranho, né? Deixar o filho na cruz, né? Pregar na cruz, morrer ali. Por quê? Mas tinha um propósito. O caminho foi difícil, né? Teve sofrimento, teve angústia, mas o propósito foi estabelecido. E por causa disso, você está aí me ouvindo, eu estou aqui, né, pedindo a que Deus me use para falar contigo, em nome de Jesus. Ai de nós querer ser diferente, ditar as formas de Deus. Pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não é assim, meu irmão. Não é assim que vai fazer. Vai lá e lava no Jordão, e a sua carne ficará limpa. Essa é o comando de Deus. Mas se fosse do jeito que Naamã queria, o que ia acontecer? Ele não receberia a bênção. Não é isso? Então, se é do nosso jeito, nós ficamos travados nas bênçãos. A bênção não chega. Mas se é do jeito de Deus, amém. Glórias a Deus, né? Aí sim, aí as coisas se estabelecem, porque fala o Senhor, cabe-se toda a terra. E agora a graça que nós recebemos de Deus, da parte de Deus, de receber salvação, de ser muitas vezes ministros de Deus, né? Sacerdotes de Deus, porque todos são sacerdotes, né? A graça significa serviço a Deus, né? Ontem falávamos a respeito disso. Eu recebi graça de Deus. Deus me deu isso, Deus me deu aquilo. Isso é o crente que ainda está num estágio de infantilidade. Ele corre atrás de peixe e de pão. Ele só quer isso, mas não quer, né? Servir ao Senhor. Porque eu já sou salvo, para mim já está tudo bem. E os outros? Os outros que se lasquem? Como assim? Nós fomos chamados por graça de Deus, recebendo de graça para de graça darmos. Nós somos chamados a fazer discípulos de Deus, discípulos para Deus. Não tem repousar-se continuamente, não, né? Ele diz aqui: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Nós temos um índio de Deus para pastorear rebanho que Deus nos confiou a nós, né? Não por constrangimento. Pode ver que aqui não constrange ninguém, não tem constrangimento. Se não é por boa vontade, se não é por alegria,
não vai ter nada feito, porque aí não é o Espírito de Deus, não é conforme aos ditames de Deus, não por constrangimento, mas espontaneamente. Espontaneamente. Você serve espontaneamente, ninguém vai te obrigar, porque quando obriga, sabe o que acontece? Murmurações. E murmurações, você apagou o Espírito. Você fala, não apagueis o Espírito. Então é de boa vontade. Mas eu fui lá, não me receberam, falaram mal de mim, não consideraram. Não interessa. Faça conforme a palavra de Deus, age como tal. Pastoreie, dá um conselho. Pode às vezes não ouvir você na hora, mas depois vai considerar as palavras que você liberou da parte de Deus. Nós não falamos por nós mesmos mais, não falamos por nós mais. A verdade é essa, né? Ser aí o presbítero, né? O presbítero de Deus, o sacerdote do Altíssimo, né? Como Deus quer, olha bem, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância. Olha bem, não é? Precisamos trazer a ordem, o povo de Deus, para não ter o que? Sórdida, né? Quer dizer, ganância, quer dizer, não me deu isso, não me deu aquilo, e vocês precisam fazer isso para mim e tal. Não tem ganância não é? Mas de boa vontade. Se nós quisermos de má vontade, vamos ser como Naamã. Estão querendo editar o culto porque a gente quer do jeito da gente, e é do jeito de Deus, né? E nem como dominadores dos que vos são confiados. Olha bem, Deus não fez o homem para dominar sobre o outro homem. Ele não fez assim, pode ver lá em Gênesis, ele fez para dominar sobre a sua criação, sobre os animais, aves, tal. Mas sobre os homens não. O que Deus quer? Que nós tenhamos um coração voluntário. Não estamos pensando em nossos próprios interesses, nem buscando, né, pedestais para nós, ou luzes para nós, né? Não é um show. O Evangelho não é um show, ele não traz um show, ele não traz luzes, né? Luzes de ribalta, como diz, né? A palavra meio difícil, mas o palco para ser, né, visto, iluminado. Não. O propósito da igreja de Deus é levar as pessoas ao conhecimento de Deus e prosseguirem conhecer o Senhor. Nós havemos de ter uma humildade para entender esses propósitos de Deus. Aí o que vai acontecer? Deus vai te usar. Deus vai usar. Ele usa os vasos dele. Para quê? Para que o nome de Deus seja glorificado. Mas ele não vai te deixar haver navios, não. Ele vai te garantir, ele vai te honrar. Quanto mais você honrar Deus, mais Deus vai te honrar. Ele não fica devendo nada para ninguém. Nem como dominadores que vos foram confiados. Faz isso, faz aquilo, quem manda aqui sou eu. Não, a palavra é essa. Libera a palavra, e as pessoas cumprirão o propósito de Deus voluntariamente, espontaneamente, com alegria, né? Que Deus venha mudar os nossos corações, para que sejam os nossos corações assim, com alegria, com entusiasmo, né? Voluntariamente. Eu sirvo o Senhor. Mas você não tem recebido. Cadê o seu Deus, né? Chegaram para com Davi passando problemas, dificuldades. Pergunta para ele: cadê o seu Deus? Seu Deus não resolve tudo? Cadê ele? Ele fala que ele se apequenava, mas ele continuava confiando em Deus. Né? E aqui diz nem como dominadores dos que lhes foram confiados, antes tornando-se, foram confiados. Olha bem, quem Deus confiou? Quais pessoas que Deus tem confiado?
Temos falado para elas? Temos direcionado a elas? Não quero nem saber, eu já falei 10 vezes. Não, meu irmão. Nós somos servos pela graça de Deus para levar o conhecimento de Deus às pessoas. O propósito de nós estarmos ocupando a terra ainda é para isso, né? Chega lá, olha lá, tem fome, vai olhar a figueira, chega na figueira, não tem fruto nenhum, só tem folha. Eu sou crente, eu tenho dons, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Mas só tem folhas. Desprezou os que lhe foram confiados, agiu como dominador, muitas vezes como mercenários, como lobos. O mercenário só quer a lã das ovelhas, o lobo despedaça e foge, porque ele não quer saber, não quer ter compromisso, não é movido por amor, mas sim por interesses escusos, né? Mas dos que lhe foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Você quer implantar um sistema de Deus? Seja modelo. O que você fizer, os outros, os que lhe foram confiados, vai querer fazer. E se nós estiver fazendo errado, né, os outros vão acompanhar no erro. E aí, nós não vamos edificar o corpo de Cristo de jeito nenhum. Vai ficar cada um querendo a sua própria maneira, o seu próprio jeito, como Naamã, né? Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Quer dizer, e o que ele está dizendo? Que tudo que você está fazendo não vai resultar em nada? Você vai ter galardão, meu irmão. Você vai receber galardão. E não é que nós estejamos pensando em galardão. Nós servimos o Senhor por alegria, voluntariamente, desinteressadamente. Mas Ele está contando, Ele está apontando, Ele está anotando. E o teu galardão, né? Se você não vai perder. Rogo, ele fala, Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Então o que ele está dizendo? Por exemplo, Naamã foi com toda a soberba, queria ter um tapete estendido para ele, banda de música, queria que o profeta viesse para ele, pusesse a mão na cabeça dele, né? Foi ditando tudo, que é soberba. Mas a palavra simples desprezou, se arvorou contra ela, né? O povo fez disso no deserto. Quando saíram do deserto, o que eles iam comer? Maná chovia todo dia do céu. Aí depois começaram a querer guardar para o outro dia, né? Porque não queria nem sair para colher maná. Eu falei, se vocês guardar, vai bichar. Não guarda não. Vocês estão querendo guardar? Vai bichar, né? E eles chegaram no tempo que eles murmuraram, mas é só maná? É só maná? Então, às vezes nós falamos, mas a Bíblia é essa palavra de novo, né? Não tem coisa nova. Meu irmão, sempre é novo. O pão de Deus é sempre aquele que sai do forno quentinho, né? Então, ser humilde é aceitar as coisas de Deus, aceitar o modelo de Deus para nós. Vai ter dificuldades, oposições, não resta a menor dúvida, mas Deus nos dá armas espirituais para vencer toda e qualquer situação. Olha, nós temos que usar as armas espirituais. Olha o que eu estou dizendo. Eu sou de Deus e tal, eu faço isso. Mãe, você está usando armas espirituais? Nós só vencemos com as armas espirituais. Não é como Naamã, que ele não ia vencer, porque ele não estava querendo usar a arma espiritual, que era ser sensível e receber a palavra, né? Ele queria o que ele queria, né? Então, se você não usar armas espirituais, né, vai ter repetência na escola de Deus, até aprender. É o que ele faz, né? Você não está usando, eu já te mostrei.
você já sabe, mas você não quer usar, né? Aí é comum as pessoas que assim fazem se arvorar contra o corpo de Cristo, e às vezes até contra Deus. Mas que Deus é esse? Por que Ele permite essas coisas? Aí Ele vai perguntar: você tem usado as armas que eu te dei? E você sabe quais são as armas, vocês sabem quais são os modelos que eu criei para vocês terem vitória. Ande conforme eles, proceda conforme eles. E, né, uma das questões é murmuração. Por que não fica na direção? Mas é melhor, é mais fácil às vezes murmurar, às vezes falar contra, como Naamã fez, se opôs e ficou o que ainda? Cheio de razão, ficou indignada, quer dizer, é justa, né? Como pregamos ontem aqui a respeito de Jonas, né? É justo, Jonas, é razoável essa indignação sua? É sim, até a morte. Quer dizer, está querendo se defender de si mesmo, né? Então, glórias a Deus, né? Então, nós vivemos espiritualmente e tem forças espirituais. Nós precisamos entender essas coisas. Nós não vivemos de forma natural mais, mas de forma sobrenatural. E tudo que está acontecendo conosco e ao nosso redor tem forças espirituais gigantescas. Uma para te desanimar, para te tirar do caminho, para te colocar dúvida, para roubar teu ministério. É isso. Satanás pelejou para que você não conhecesse o caminho da salvação. Agora trabalha para uma oposição e vem vem com ataques frontais. Como não conseguiu, ele vem com sutilezas, coisas pequenas, né? Coisas pequenas, parece pequena, mas ele fala que algo pequeno, né? Fala assim que um abismo chama outro abismo. Uma coisa que parece pequena, o que tem? Só uma vez, tal, não é? Não? Mas aquilo, né? Aquilo vai chamar outro problema. Um abismo chama outro abismo, e a questão vai crescendo, porque o propósito dele é separar você de Deus, separar nós de Deus, para nós duvidarmos de Deus, para nós não amarmos servir a Deus com inteireza, voluntariamente, inteireza de coração, voluntariamente, né? De boa vontade. E ele vai querer usar a boca, né? Boca para murmurar, para falar contra, né? Ele diz aqui: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Naamã, né? O intercessor Naamã se humilha, vai lá, vai, é simples, vai lá e faz, né? Para que ele vos exalte em tempo oportuno, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele está cuidando de nós, está cuidando de você, em nome de Jesus. E diz aqui: sede sóbrios e vigilantes. Quer dizer, seja sóbrio, quer dizer, entenda, tenha a percepção de que você vive num mundo de forças gigantescas espirituais. Tenha esse discernimento. Então, sede sóbrios, quer dizer, sempre olhando para a palavra de Deus, e vigilantes. Olhe, né? Está acontecendo isso porque, ó Senhor, me dá direção, me dá direção. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém que possa tragar. Achou que é salvo e não vai ter problema mais? Não, aí que os problemas vão acontecer, porque ele quer roubar a alegria da salvação, ele quer roubar para que você não maneje a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, aplicando a si mesmo e aos que lhe foram confiados, né? Como leão que ruge. Ele ruge como um leão, mas ele não é um leão, não, um gatinho, né? É pó e cinza, como diz a palavra, né? Mas ele ruge, fala alto,
Então, ouça a voz de Deus. Por isso que fala, submeta-se a Deus, humilhar-se a Deus. O Naamã, né, ele por fim, né, pela intercessão, ele se humilhou e ele saiu vitorioso, né, procurando alguém que possa devorar. A palavra diz que as misericórdias de Deus são a razão de nós não sermos consumidos. Olha bem, se o diabo pudesse, ele já teria nos devorado, teria acabado com a gente, né? Só pelas misericórdias de Deus nós estamos aqui de pé, né? Meditando a palavra, recebendo a palavra. Senhor, fala comigo, Senhor, quebranta o meu coração, que eu não seja como Naamã, indignado, querendo ditar o que o Senhor tem que fazer, ou como tem que ser. Resistir firmes na fé. A fé é nós termos um padrão de vida conforme a palavra, só isso, né? Crendo, sabendo que Deus está agindo a nosso favor. Ele não é o nosso inimigo, Ele não é teu inimigo. Ele deixou todos os conselhos, distribuiu armas para nós, né? Deixou a palavra para nós, mostrando para nós, esse é o caminho de ser vitorioso. Então somente ser forte e corajoso. Medita na lei de dia e de noite, e você será o quê? Bem-sucedido em tudo quanto empreender. Olha bem, quer ser bem-sucedido? Mas é muito sutil a pessoa se afastar, não usar as armas espirituais, continuar vivendo a sua própria maneira e começar a colher problemas. Aí está colhendo problema, a culpa vai ser de quem? Vai procurar alguém ou algo, ou até o próprio Deus, para depositar nele a culpa. A culpa é do irmão, a culpa é do pastor, é da irmã, a culpa é de Deus, né? Querer achar, né? Como Deus falou com Jó, acaso você está querendo me acusar para justificar a si mesmo, para se justificar? É muito fácil querer acusar os outros dos nossos insucessos, né? Das nossas negligências, de não estar sabendo como usar as armas espirituais. Não está usando as armas espirituais, vai colher problemas e vai querer achar um culpado para isso. Se não achar na igreja, no corpo de Cristo, vai querer colocar no próprio Deus. Não, o Senhor que é culpado, não? Então, resistir firme na fé, certos de que sofrimento iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. A questão de sofrimento, as pessoas têm que sofrer para ser salvo, não é isso, né? O sofrimento que vem são as oposições de Satanás sobre o corpo de Cristo. Ele vai causar problema, ele é o opositor. Ele vai falar, não, eu gosto de fazer a obra de Deus, glória a Deus, aleluia, né? Mas tem um opositor, nós não podemos ignorar isso. E aí nós devemos usar as armas, né? E nós devemos usar as armas também a nosso favor. Como que nós devemos proceder? Se o nosso procedimento não tiver conforme Deus, vamos ter problema, nós não vamos vencer aquelas etapas. E nós vamos prejudicar não só nós, mas também aqueles que nos foram confiados. Então, né, conheça Deus, conheça a palavra de Deus, conheça os propósitos de Deus, seja sensível ao que Deus fala, né? Não queira, né, acusar a Deus para se justificar. Glória a Deus, aleluia. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar e fundamentar. Olha bem, Ele mesmo vai fazer assim com os que creem, né? Ele mesmo há de aperfeiçoar. Nós estamos no caminho de aperfeiçoamento, né? Firmar seus pés na rocha, para ser mais do que vencedor em tudo,
Fortificar, seja fortalecido em nome de Jesus, seja fortificado em nome de Jesus. E fundamentar, aí você vai dizer, a palavra de Deus é boa, os princípios de Deus são bons, Deus é bom, Deus me ama, e Ele me leva a andar em triunfo, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus, Deus te abençoe em nome de Jesus, haja paz, alegria e triunfo sobre a tua vida, sirva o Senhor com interesse de coração, e não se afaste da simplicidade do Evangelho. Deus tem cuidado de ti, seja vigilante, o Senhor vai te aperfeiçoar, te fortificar, submeta-se ao senhorio de Deus, através de Jesus Cristo, seja curado, em nome de Jesus, receba um novo coração, em nome de Jesus.